Atualmente, eleitores já podem denunciar candidatos que realizam campanhas irregulares nessas eleições de 2022. As denúncias podem ser registradas pelo aplicativo Pardal, ferramenta liberada essa semana pela Justiça Eleitoral. E aí, para entender como é que o Pardal funciona e explicar o que constitui propaganda irregular, a gente recebe agora no Central 98 a Mariana Rabelo, que é chefe da seção de registros partidários de propaganda do Tribunal Regional Eleitoral. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda ao Central 98. Bom dia a todos e a todas. Prazer te receber aqui para falar desse tema que é tão importante. E a gente já falava um pouquinho mais cedo aqui sobre a liberação desse aplicativo, do Pardal. Começa explicando para a gente como é que funciona esse app. Esse aplicativo é muito fácil de utilizar. Qualquer eleitor pode baixar no seu celular. Ele está disponível em lojas para dispositivos Android e iOS. E ele é bem intuitivo, não tem muito segredo. Lá você tem a opção de registrar uma denúncia de propaganda irregular ou de outros ilícitos eleitorais. E aí o encaminhamento dessa denúncia vai depender do tipo do que se está denunciando. Mariana, bom dia. João Henrique do Vale, prazer falar com você. Teve alguma mudança que foi realizada nesse pleito, nesse aplicativo? Com relação ao aplicativo, a mudança é que as denúncias de propaganda na internet, elas vão ser direcionadas ao Ministério Público Eleitoral. Então, elas não vão cair diretamente para a Justiça Eleitoral. Quando o eleitor tiver a intenção de fazer uma denúncia de alguma propaganda irregular realizada pela internet, o aplicativo já direciona a pessoa para o link do Ministério Público Eleitoral. E aí a denúncia deve ser registrada lá e o Ministério Público vai fazer a apuração, verificar se realmente existe uma irregularidade e se é o caso de entrar com uma ação judicial. Agora, as propagandas de rua continuam sendo registradas normalmente pelo Pardal e já são direcionadas diretamente para a zona eleitoral competente para as providências. Mariana, só para entender então, quer dizer, no aplicativo eu tenho a possibilidade de fotografar, eu tenho a possibilidade de registrar aquilo e enviar para o TRE. E coisas que eu não consiga registrar ou fotografar, o que eu preciso juntar como informação para comunicar ao TRE para que ele tenha a compreensão do fato e que ação pode tomar? Na verdade, a denúncia só vai se completar com a juntada de algum elemento de prova, que seja uma foto, um vídeo ou um áudio. Então, sem esse elemento de prova, não é possível, a denúncia não se completa e não chega para a Justiça Eleitoral. Ele é um elemento essencial, além do descritivo, do que aconteceu, do endereço completo, das informações certinhas para que a Justiça Eleitoral possa realizar a constatação. E no caso das... Ir até o local e verificar se a propaganda realmente está lá e se existe uma irregularidade nela. Perfeito. E no caso das redes sociais? A gente está sendo bombardeado aqui. Eu estava comentando aqui ontem com o João aqui. Nós estamos aqui já quase que em estado de transe, de tanta propaganda política que a gente recebe pelas redes sociais. O que fazer no caso das redes sociais? A propaganda nas redes sociais ela é liberada, né? Na internet existe uma grande liberdade de propaganda eleitoral. Então, a primeira questão é ver se existe uma irregularidade, porque às vezes o eleitor se sente incomodado de receber aquela propaganda, mas não necessariamente ela é irregular, né? Então, primeiro verificar isso, se aquela propaganda está infringindo alguma coisa na legislação, e aí, se for o caso, registrar essa denúncia diretamente ao Ministério Público, mas também é possível fazer pelo Pardal. O Pardal vai mostrar o caminho para o registro dessa denúncia. E Mariana, você consegue descrever algumas denúncias que podem ser feitas aí pelos eleitores? Sim, por exemplo, as propagandas permitidas atualmente são na rua, né? Vamos falando de propaganda na rua. São as bandeiras, os adesivos em veículos até meio metro quadrado, ou se for no vidro traseiro, pode ocupar a dimensão inteira do vidro, desde que seja adesivo microperfurado. Então, tudo que tiver fora dessas regrinhas já são passíveis de denúncia, né? Uma propaganda, por exemplo, um carro envelopado, totalmente coberto por propaganda eleitoral, isso é irregular. As bandeiras podem ser colocadas nas vias públicas, seja pessoas segurando, balançando a bandeira, ou até mesmo colocadas em suportes fixos.
mas essas bandeiras elas não podem atrapalhar a circulação das pessoas nem dos veículos. Então, se a bandeira estiver num lugar que não está apropriado, também cabe uma denúncia. A propaganda em bens particulares, em imóveis, só é possível se for imóvel residencial e na janela, ela só pode ser fixada na janela e por meio de adesivo. É uma questão bem restritiva. Então, cartazes afixados em muros, ou mesmo pintura em muro, isso tudo é irregular. Mariana, desculpa, pode seguir, por favor. Tá. São vários tipos de propaganda, né? O outdoor é proibido, o telemarketing também é proibido. É difícil falar de tudo, porque são muitas questões. E Mariana, a gente tem é muito comum, né, nessa época de eleição também, a entrega de santinhos. E principalmente né, na véspera do dia da votação, a gente vê a cidade suja, né? Muitos ainda usam essa tática de ficar jogando santinhos. Isso também pode ter punição para o candidato, agora, não só na época, no dia das eleições, mas antes, né, nesse período pré-eleições. A gente tem punição para esse tipo de sujeira nas ruas com esses santinhos? Os santinhos, a distribuição de santinhos é autorizada, né? Lógico que não é autorizado a sujeira, né? Julgar isso em via pública e tal. Mas o santinho jogado na via pública, ele não configura uma irregularidade eleitoral. Seria talvez uma irregularidade perante o município, uma questão da legislação municipal. No entanto, se esse derramamento, a gente chama de derrame de santinho, acontecer às vésperas da eleição, no dia anterior ou no dia da eleição, aí sim é um ilícito eleitoral e é grave. Se for no dia da eleição, é um crime. Então, aí sim cabe uma punição. Mariana, tem uma dúvida aqui no nosso chat do nosso portal. O Davi perguntou: nós eleitores podemos usar camisa de candidato com foto e número? Sim, os eleitores estão autorizados a utilizar camisetas com candidato de sua preferência, outros adornos, bonés, todos esses adereços que vão no corpo, né? Desde que o eleitor tenha adquirido por conta própria esses materiais. Ele não pode receber de candidato. O candidato não pode distribuir brindes aos eleitores. Então, mas se o eleitor deseja comprar ou manda confeccionar, aí está autorizado. Mariana, outra dúvida também dos nossos ouvintes é a questão da denúncia, né? Você tem que preencher o nome, colocar um documento para fazer a denúncia, além do material que você vai informar ali, né? Do texto, das fotos, vídeos que indicam que a irregularidade aconteceu. Tem que indicar, você tem que colocar seu nome, seu registro, mas a denúncia é anônima, como é que funciona isso? A identificação do denunciante é obrigatória, então tem que colocar o nome, o CPF, o endereço, mas esses dados são mantidos em sigilo pela Justiça Eleitoral, então em nenhum momento isso é divulgado ao público externo, né? Mesmo que aconteça se essa denúncia chegar a virar um processo, um processo judicial eletrônico, esses dados também não são preservados, então o eleitor não precisa se preocupar quanto a isso, mas ele deve registrar sim. E Mariana, a gente já tem um balanço aí desses primeiros dias, já estão sendo recebidas várias denúncias? Sim, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu confesso que hoje eu ainda não olhei. Ontem, no fim do dia, tínhamos em torno de 20, não eram muitas ainda. E o Central 98 está recebendo a Mariana Rabelo, que é chefe da seção de registros partidários e de propaganda do Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, então, até o fim do dia, cerca de 20 denúncias. João perguntou um balanço, né? Se a gente já está aí tendo a participação e a denúncia dos eleitores, se as pessoas estão utilizando essa ferramenta. A gente falando do aplicativo Pardal, onde você, eleitor, se verificar, né, se visualizar, se presenciar alguma irregularidade, pode fazer a denúncia também. Mariana, você pode também, se não encontrou os dados aí, mandar para a gente vai atualizando aqui ao longo da nossa programação também, para entender como é que está essa participação e até apresentar também a ferramenta para as pessoas. Certo, eu consegui ver aqui que nós temos em torno de 24, então realmente ainda não é um número expressivo, mas lembrando que essas são as que são direcionadas diretamente para a Justiça Eleitoral, ainda tem aquelas que caem para o Ministério Público, né? E essas eu não tenho o quantitativo, porque aí já realmente é outro órgão.
Tá aí, Mariana Rabelo. Obrigada, Mariana, pela presença, por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98 e tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade.